Olá, cumprimento a todos os participantes do 7º Encontro de Egressos, o primeiro simpósio de Programa de Pós-Graduação em Estrito Senso em Educação, do PPGED, e poder participar deste momento aqui com este vídeo, explicando um pouquinho e mostrando o capítulo que foi escrito de um recorte de uma dissertação de mestrado com o tema Cultura Organizacional e a percepção de pertencimento de colaboradores não docentes na rede escolar. Os pesquisadores, então, professora e doutora Betânia Jacob Stange Lopes, e por mim, Albert Luiz Moreira Andrade. Esse capítulo ele foi dividido em 7 partes, como vocês podem ver na tela. Nós trabalhamos com a introdução, o objetivo do capítulo, o capítulo em si mesmo, né, a parte teórica, metodologia, análise e os resultados, e as considerações finais, é claro, além das referências. Dentro da introdução, nós dividimos um pouco sobre o contexto e o conceito de cultura organizacional, aquela questão de que alguns autores, como Shen, especialista em cultura organizacional, trabalham um pouquinho as rotinas institucionais, as ações, a questão do eixo estruturante de uma cultura organizacional. E também um pouquinho sobre a cultura organizacional dentro de uma rede escolar confessional de ensino, como alguns autores como Ellen White, que traz ali os pressupostos para a confessionalidade de uma cultura organizacional nessa rede confessional de ensino. Trabalhamos também a integração de novos colaboradores, os valores institucionais. Alguns autores, como Borges, apresentam a importância de integrar novos colaboradores dentro dos valores institucionais desta empresa, ou no nosso caso, de uma cultura escolar. O programa de formação para não docentes, Monlevade, trabalha muito essa questão, juntamente aqui com os educadores, sendo trabalhado além dos professores como agentes educacionais. Então, a importância da formação do monitor, do zelador, do segurança, do porteiro, pois todos eles constituem também da cultura, constituem ou fazem parte da cultura organizacional, e muitas vezes é um grupo esquecido dentro dessa formação, dentro dessa proposta de trabalhar a integração destes colaboradores. Então, a introdução trouxe um pouquinho sobre um breve resumo, um breve relato sobre cultura organizacional e cultura organizacional escolar. O objetivo deste capítulo ele foi analisar a cultura organizacional escolar, os efeitos da formação continuada de colaboradores não docentes e uma rede confessional de ensino. E para isso, então, parte-se de um recorte, de uma pesquisa, que investigou as percepções de pertencimento e engajamento a partir de um questionário estruturado com escala Likert, aplicado a 115 colaboradores não docentes, de modo, então, a compreender como a integração ela contribui para fortalecer a identidade e a coesão institucional. Dentro dessa ideia, então, nós dividimos ali o capítulo agora, já falando um pouquinho sobre ele em algumas partes, a definição de cultura organizacional, como a cultura organizacional escolar e também a importância dos colaboradores não docentes. Então, nós trabalhamos diversos autores, como já mencionado, Shen, Ellen White, Monlevade, Borges, Rosset, também para poder trabalhar este assunto. Nós fizemos um quadro comparativo, e aqui eu cito algumas partes apenas, diferenciando ou mostrando a diferença entre cultura organizacional empresarial e a cultura organizacional escolar. Dentro da cultura organizacional empresarial, o objetivo geralmente é alcançar resultados financeiros e eficiência produtiva. Já na cultura escolar, o objetivo é promover a formação integral dos alunos e o desenvolvimento do humano. Você vê que há uma diferença muito grande dentro das culturas. Dentro da cultura empresarial, a competitividade, inovação, maximização do lucro é o principal objetivo. Na escolar, empatia, acolhimento, desenvolvimento integral e formação cidadã. Na cultura organizacional empresarial, um dos objetivos é executar tarefas específicas focado no alcance de meta. Já na escolar, contribui para a formação e apoio dos alunos, independente de suas funções. E, na cultura empresarial, lucro, crescimento de mercado, performance individual e coletiva é um dos objetivos. Já na escolar, o desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos alunos, qualidade de relações interpessoais é o objetivo principal. Então, perceba que há uma diferença muito grande entre as duas formas de cultura e de análise, e nós estamos, então, agora aqui trabalhando um pouquinho neste capítulo, focado na cultura organizacional escolar. A metodologia que foi usada para este recorte, para este capítulo, é uma quanti-qualitativa ou abordagem mista, que foi justamente por combinar uma misturação de tendências em grupos maiores, com possibilidade de interpretação das percepções, e a gente também trabalhou ali a exploração, né, dos significados atribuídos pelos participantes a essa cultura dentro do processo de formação. Os procedimentos éticos a gente trabalhou
a pesquisa, né, ela foi submetida ao Comitê de Ética. Tivemos autorização, como vocês podem ver na tela, aí, o parecer de número 6.571.431, e todos ali tiveram, então, os participantes, os funcionários que quiseram participar, assinando, então, o termo, o TCLE, né, para poder participar da pesquisa como obrigatoriedade. O local da pesquisa, nós definimos uma rede confessional na região sul de São Paulo, 14 unidades escolares, todas aqui na região sul e no Vale do Ribeira. Porém, o Vale do Ribeira não respondeu à pesquisa e nenhuma unidade, como está arriscado aí na tela, o Campo Limpo 2. Tivemos, então, 11 unidades participando, que foi o total de 115 colaboradores, tá bom? Os participantes, então, 115, não docentes, da área de limpeza, monitoria de alunos, porteiros, segurança, e nós usamos, como já foi falado, também 2 pontos principais: o tempo de contratação, máximo de 1 ano, então eram funcionários novos na função, e a assinatura e o consentimento, então, do termo livre esclarecido, aí, o TSLE, né? O instrumento de coleta de dados foi um questionário previamente estruturado de comprometimento organizacional para estes colaboradores. Está aí o modelo do instrumento de coleta de dados, eles todos preencheram dentro de uma escala de 1 a 5, onde eles preenchendo 1 discorda totalmente e 5 concorda totalmente. A análise dos dados, então, ele foi feito por uma escala Likert, dividimos ele em 7 grupos, como está aí na tela: sentido de equipe, sintonia do indivíduo com os valores da organização, sentido de serviço, alegria no trabalho, oportunidade, políticas e realização pessoal. Nisso, então, dentro dos resultados, foi nos apresentado pela escala Likert 7 gráficos. Então, rapidamente aqui mostrando para vocês a unidade de análise, né? Foi o sentido de equipe. Então, aqui vocês podem ver que a maioria concorda com as propostas de propósito comum, apreciam as outras, espírito de comunidade, como parte da família, né? E então nós temos ali até sinto que membros do meu grupo estão ligados entre si por um propósito comum. Então foi a pergunta feita para que eles pudessem responder a este questionário. Tá certo? O grupo 2, aqui a unidade foi alinhamento do indivíduo. Vocês podem ver também que a grande maioria, o lado direito do gráfico, mostra que concordam também com os valores, com a questão de que ele sente parte da família, orgulho de fazer parte, sempre bem com os valores, foram os apresentados aí neste gráfico. A unidade de análise agora, que é o sentido de serviço à comunidade, vocês também percebem que a grande maioria se sente pertencente à comunidade, né? Sou útil à sociedade, ligação do trabalho, todos respondendo aí em maior parte também como 5 ou 4 dentro da escala Likert. Um grande destaque aí para o primeiro item, sinto-me útil à sociedade. O outro gráfico apresentado, alegria no trabalho, né? Foi análise de dados, também venho trabalhar com prazer na maior parte dos dias, sinto minha alegria no meu trabalho, todos também, em sua grande maioria, com destaque em sinto alegria no meu trabalho, por ter a maioria também classificando como 4 ou 5. Outra unidade, oportunidade para a espiritualidade, é uma escola confessional. Será que os servidores, funcionários se sentem com uma parte importante dentro da espiritualidade? Todos também, a maioria com destaque aí para há lugar na minha escola para a espiritualidade. Então a maioria respondeu que sim, como 4 ou 5, que concorda totalmente. Outra unidade, política de espiritualidade implementada. Então, eu sou uma pessoa religiosa, eu apoio, a minha instituição apoia diversidade como etnia e religião. Vocês podem ver também que esse ponto, principalmente, foi o que mais teve destaque, como concordo totalmente dentro da pesquisa. E o último item, análise de dados, aqui a unidade de dados, a realização pessoal também. Me ajuda a ser feliz, me ajuda com as aspirações, isso em relação à instituição, tá? Meu trabalho me ajuda a me realizar, então vocês podem ver que a maioria também respondeu para o lado positivo, e destaque aí para me ajuda a encontrar um equilíbrio, então eles têm sim uma realização pessoal. Partindo para as considerações finais, então, o presente capítulo ele buscou analisar a cultura organizacional sobre a perspectiva de colaboradores não docentes, né, como já foi mencionado, e os resultados confirmam que a cultura institucional é amplamente percebida de forma positiva, como nós vimos nos gráficos anteriores, especialmente aí na alegria do trabalho, na oportunidade de espiritualidade. Essas dimensões, então, destacam pela elevada consideração de respostas favoráveis, né? E, ao mesmo tempo, a análise também evidenciou pontos que requerem maior atenção, como percepção de apoio mútuo em equipe e realização pessoal. Então, a gente precisa aí analisar com carinho. Mas essa constatação reforça também a importância de estratégia voltada à comunicação interna e algo que precisa melhorar. A pesquisa evidenciou também que os colaboradores não docentes frequentemente são inviabilizados nas políticas de formação, né, exercem um papel central
como ressalta aí Monlevade, para os alunos, todos os adultos na escola são educadores, independente da sua função administrativa ou pedagógica, e nesse sentido, embora esses profissionais se mostrem, em grandes partes, satisfeitos com a sua atuação, é indispensável ampliar o investimento em sua formação continuada, qualificando-os ainda mais para o contexto educacional. E, portanto, esse estudo contribui para evidenciar que a valorização e a formação continuada dos colaboradores não docentes favorece, então, a consolidação da cultura organização escolar. As referências usadas estão aí na tela, foram algumas referências para este capítulo, e agradeço aí a participação, o seu tempo, e por ter, então, assistido e participado desta apresentação em vídeo. Muito obrigado.